Ao lermos a proposta do arquiteto e urbanista Lúcio Costa para o concurso nacional do Plano Piloto da nova capital do Brasil, percebemos a simplicidade de seu projeto. Compareço não como técnico devidamente aparelhado, pois nem sequer disponho de escritório, mas como simples maquis no desenvolvimento da ideia apresentada, senão eventualmente na qualidade de mero consultor. E se processo assim, candidamente, é porque me amparo num raciocínio igualmente simplório. Se a sugestão é válida, estes dados, conquanto sumários na sua aparência, já serão suficientes, pois revelarão que, apesar da espontaneidade original, ela foi, depois, intensamente pensada e resolvida. Se o não é, a exclusão se fará mais facilmente, e não terei perdido meu tempo, nem tomado o tempo de ninguém. De fato, a simplicidade dos traços esconde a complexidade dos cálculos matemáticos que foram necessários para erguer Brasília no chão do Planalto Central. Isso fica claro quando Lúcio Costa afirma: o projeto nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse, dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. Ele já antecipa no sinal da cruz o sinal matemático de somar. A complexidade dos cálculos matemáticos exigidos fez com que Lúcio Costa indicasse o engenheiro civil Augusto Guimarães Filho para a divisão de urbanismo da Nova Cap, companhia urbanizadora da nova capital, pois havia trabalhado com ele na instalação do Parque Guinle, no Rio de Janeiro. Então eu fui trabalhar em Brasília. Eu com essa honrosa missão de representar o Dr. Lúcio. 2 observações ele me fez. A primeira é que eu estaria subordinado ao Oscar Niemeyer. E segundo, é que a equipe seria constituída pelo Oscar e que a única indicação que ele faria era a minha. Pois bem, então chegando no Planalto, no Cerrado do Planalto, a gente já víamos aqui os trabalhos, entramos em contato com os trabalhos da comissão do Brasil Central. Transferência da capital para o Brasil, né? Com o General Marechal José Cavalcante de Albuquerque. Você teve com Homem a lutador, pessoa? tivemos com ele. Pessoalmente, junto com o Bernardo Saião. Né? E tivemos trabalhando, que ele trabalhou afincadamente aqui no Teatro, trazendo para cá uma extensão da triangulação, da rede de triangulação nacional pelo IBGE, para que chegasse a Brasília, que não havia aqui na região ainda marcos geodésicos do IBGE. A divisão de geodésia e triangulação do IBGE, que nós já dissemos chefiada pelo geógrafo civil Dalmi Álvares de Abreu e Silva, implantou os marcos para a iniciação dos trabalhos topográficos de Brasília. As plantas foram produzidas pela empresa Geofoto S.A., contratada para mapear o território utilizando cobertura aerofotográfica. A aerofotogrametria é realizada por meio de aeronave equipada com câmeras fotográficas métricas, que ao percorrer o território, fotografa-o verticalmente, seguindo alguns preceitos técnicos. Essa tecnologia facilitou o trabalho da equipe de Augusto Guimarães Filho. A partir do levantamento aerofotogramétrico, tirávamos então uma cópia transparente e sobre essas plantas nós desenhávamos o projeto. Brasília foi concebida com 2 eixos, o rodoviário e o monumental. Hoje, na era do computador, seria fácil fazer o projeto da cidade, com suas retas, curvas e cotas altimétricas. Mas há 60 anos foi tudo feito na ponta do lápis. Mas garanto que o computador não daria maior precisão aos elementos do projeto. A estaca zero resultou de um exame cuidadoso e demorado nas plantas disponíveis, de maneira a permitir o traçado com menor impacto na topografia do plano. Porém, nessa época que a Geoprospect estava aqui, talvez nos idos de 50 e alguma coisa, na década de 50, não havia ainda um sistema no Brasil de restituição aerofotogramétrica, isto é, transformar a fotografia, né, em relevos topográficos, curvas de nível, né, e o relevo topográfico em si. Então, este processo iniciou-se no Brasil com a Geofoto S.A. Posso afirmar isso porque vi no Rio de Janeiro,
ela era instalada lá na Rua da Quitanda, número 62. A Prospec, essa firma, forneceu para a Geofoto, não sei como, de maneira, as várias fotografias daqui da região, que nós chamamos hoje área metropolitana de Brasília. Naquela época era conhecida por Vale do Paranoá. Era o Vale do Paranoá. Depois, Sítio Castanho. Sítio Castanho, entre outros sítios, no Distrito Federal, foi o escolhido para a implantação da capital, da sede de Brasília, não é? Isto é, do plano piloto de Lúcio Costa. Vejam bem, são curvas de nível com pontos determinados pela Geofoto S.A. Você tem um documento, meus amigos. Documento histórico geográfico. Com toda certeza. Isso aqui, por isso é que eu resguardo com todo carinho. Com todo carinho, todo respeito, viu? Olha bem o trabalho cartográfico. Isso aqui era restituição, meus amigos, feito ponto por ponto, praticamente à mão, pelo sistema Trimetrogon. É uma luzinha vermelha que percorria nas altitudes geométricas, com curvas de nível equidistantes. Cada curva dessa aqui é um nível, correto? E tem o nome do buraco, Córrego Manga. Toda a toponímia está aí, do que existia Ribeirão em 1955, 56 até 57. Estiva Buraco. Tudo. Todos os córregos estão aí. O primeiro trabalho da Divisão de Urbanismo foi estabelecido no Rio de Janeiro, onde estudaram profundamente o relatório justificativo de Lúcio Costa. Nessa fase, Augusto Guimarães Filho comenta alguns equívocos que foram veiculados sobre o plano de Lúcio Costa. Os equívocos residiam em se dizer que o projeto do Dr. Lúcio era extremamente sumário, que era mal feito. Mas acontece. Ele sabe dizer como poucas pessoas sabem. Ele diz precisamente em pouquíssimas palavras. Peguei aquele relatório e botei aquele relatório para construir, e não tive nenhuma dificuldade. Não tive que perguntar a ele absolutamente nada. Tudo estava dito ali. É evidente que era preciso ter predisposição para ver. Mesmo assim, a Divisão de Urbanismo encontrou enormes dificuldades na transposição das coordenadas do papel para o terreno propriamente dito. Como Brasília tinha 2 eixos, o monumental e o rodoviário, o lugar em que as 2 linhas se encontravam definia o ponto inicial e servia de parâmetro para a elaboração de todos os diversos níveis que iriam compor o panorama da cidade. Esse ponto era denominado Estaca Zero. Então eu tinha que plantar a estaca zero. E só eu. Ninguém sabia, ninguém me dizia o que tinha que fazer. Dr. Israel queria a planta e eu queria botar a estaca zero. Eu tinha que plantar a estaca zero e queria fazê-lo da melhor maneira possível, um bom casamento com Brasília. O problema não era tão simples. Os cálculos matemáticos e a correta colocação da estaca zero definiam todo o encaminhamento topográfico urbano e os diversos elementos construtivos do projeto de Lúcio Costa. Aqui é o marco zero do zero. Aqui é o zero do zero para o cálculo do coisa. Aqui passa o eixo rodoviário e aqui o eixo monumental. Essas são coordenadas topográficas quase próximo das geodésicas. Isso aqui é o estaqueamento de 100 em 100 metros que se fazia no eixo monumental. Do lado de cá vinha outro topógrafo recebendo as instruções e demarcando essa linha de cá. O outro por lá fazendo aqui. Aqui é a Praça dos Três Poderes. Esse é o triângulo mágico, vamos dizer assim, que o Ataúba preza muito. Um dos primeiros triângulos da amarração zero dessa demarcação. Então nós verificamos aqui que a cada estaca desse aqui significa 100 metros locado no terreno. Então, digamos, a estaca 13 vezes 100 são 1.300 metros. Daqui da estaca zero que começou a se contar 3, 2, 1, 0. Este mapa é um mapa técnico interessantíssimo para os engenheiros futuros, alguns historiólogos, geógrafos, que querem inclusive dar aulas sobre isso aqui. Porque, modéstia à parte, né, Zé? Esses escritos eram feitos às vezes à mão, às vezes com normógrafo, que era muito mais trabalhoso do que a mão. Israel Pinheiro, presidente da Nova Cap naquele momento e responsável pela construção da cidade capital,
percebeu as dificuldades que a equipe do Rio de Janeiro estava passando para a alocação da estaca zero. Para ajudá-los, enviou de Brasília o engenheiro Jofre Mozart Parada. Apareceu um rapaz com ar modesto, me procurando, a mando do Dr. Israel. Ele disse que era o engenheiro Jofre Mozart Parada e que era o chefe de topografia de Brasília. Que o Dr. Israel mandou que ele falasse comigo. Eu fiquei meio assustado quando vi, mas aí comecei a conversar. Ele era formado pela Escola de Ouro Preto. Isso me deu uma confiança. Tinha um respeito muito grande pela Escola de Minas. Soube que ele era professor de geometria analítica, aí eu fiquei tranquilo. Eu estava com a planta na mesa, com as coordenadas, e perguntei a ele: se eu der uma coordenada nessa planta, você bota no terreno? Ele falou: boto. Eu retruquei: olha bem, o que você está dizendo? Boto, repetiu ele. Questionei de novo: eu vou entrar com a coordenada com precisão de milímetro. Você bota? Boto, repetiu ele novamente. Então, você vai embora e procura o Dr. Israel. Diz para ele que está tudo resolvido, que não tem mais problema nenhum. Dentro de 1 ou 2 dias, eu vou dar para você as coordenadas da estaca zero. E foi feito assim. É assim que aparece na história de Brasília Jofre Mozart Parada. Chefe da equipe de topografia da Nova Cap, juntamente com a equipe do Rio de Janeiro, executou grande número de cálculos matemáticos para a instalação do plano piloto de Brasília e foi o responsável pela instalação da estaca zero, onde hoje está situada a rodoviária do plano piloto. Marco zero foi cravado, calculado pelo engenheiro Jofre Mozart Parada, calculado e determinado, porque o engenheiro calcula e determina, quem faz é o topógrafo, né? Esse topógrafo era um agrimensor, esse agrimensor era Ronaldo de Alcântara. Interessante ouvi-lo, porque ele vai dizer sobre esse Marco Zero e outras coisas confirmando. Foi ele que cravou a estaca zero, o Marco Zero. E o eixo todo ele demarcou tudo, trabalhou conosco, demarcando o eixo, demarcando os eixos diversos aí. Outros topógrafos que trabalham, trabalham conosco, estão registrados aqui neste blog. Uhum. É o inicial Marco Sul do IBGE. Então nós temos que fazer, V8 pegar aqui, ó. V8. O V8. CNG. Daqui a parte geodésica, né, do IBGE, Conselho Nacional de Geografia, e o IBGE, Geografia e Estatística, né? Daqui partiram as coordenadas, porque esse é o Marco Sul V8, aqui V8, né? Coordenadas do. E eu junto ao cruzeiro, o nosso eixo passava aqui assim. Daqui nós partimos com a demarcação, fizemos as nossas equações, que estão aí naquele trabalho todo de engenharia, cálculo, topografia, e o Jofre estabeleceu o eixo, né, José, partindo nessa direção. Não tinha nada, era cerradão. Abriu-se então a primeira picada e estabelecemos um Marco Zero aqui. Depois passamos mais para baixo, um segundo Marco Zero, que foi aquele da dama que tem no fotografia. Então, este trabalho, o primeiro marco que aconteceu do IBGE, foram os técnicos do Instituto de Geografia e Estatística, em 1954, 55 mais ou menos, que demarcaram essa rede de triangulação que está aqui, neste mapa antiguíssimo. Aqui, que ficamos na última vez no último momento que nós estávamos trabalhando. Então, estão aqui todos, está aqui todo o arcabouço histórico que um cartógrafo pode relembrar. Aqui está o V8. Veja bem o vértice, vamos dizer assim, irradiação, né? As amarrações, né? Esse V8 foi lá na península, no vértice 250, e no outro lado, do outro lado, no V3. Tudo isso era do IBGE. Eram coordenadas daquelas que eu falei que o Marechal Zé Pessoa Cavalcante havia providenciado, juntamente, talvez que trabalhasse já com ele, o Marechal, o coronel, o general, a comissão, né, do general Caiado de Castro, sim, com o pessoal do IBGE que veio já instalando esses mapas. Daí partiu-se então para a marcação daquela malha de quilômetro em quilômetro aqui na região, certo? Então, este foi o ponto de partida propriamente dito, geodésico do Distrito Federal, do IBGE, é o V8, que foi vamos dizer assim, o vetor para as coordenadas da própria Geofoto, que depois estabeleceu a cobertura aerofotogramétrica, de onde se tiraram os pontos dos córregos, rios, etc, etc.
correto? Então, este é o vértice, vamos dizer assim, vetorial, é o ponto vetorial da geodésia de Brasília, certo? O V8. Nenhum elemento deixou de ser adequadamente calculado para que o projeto de Lúcio Costa fosse seguido nos mínimos detalhes e o chão do Planalto Central fosse esculpido no limite necessário para se adequar ao projeto urbano. Além disso, havia necessidade de calcular a disposição do saneamento básico, energia elétrica, telefone. Todos os pontos foram calculados, todos. Não houve nenhum ponto, o mais longínquo ponto, aquele que tenha para fazer lá das mansões. De onde for, tudo era perfeitamente referido e calculado, e jamais a obra faria qualquer locação se ela não tivesse sido devidamente autorizada por nós aqui. A qualquer ponto, nós apresentávamos as coordenadas e a cota. Nosso escritório era sediado aqui no Rio de Janeiro, mas por imposição minha, para ficar perto do Dr. Lúcio e ter assistência permanente dele. Mas nós tínhamos os arquitetos que faziam rodízio. De 15 em 15 dias, um passava lá. Cada folha desta, meus amigos, cada quadrícula desta aqui, foi recomposta como aquela outra foi, de folha por folha, carta por carta. E aqui nós vamos verificar aqui, por favor, quem tiver, você, por exemplo, pode verificar aqui, que existem aqui P's. Cada P desse aqui é 1 quilômetro, mais ou menos, aqui distante, em cada um, norte e sul, aproximadamente, cravados no campo com bolas de cimento, porque não ia fazer concreto. Botava uma bola de cimento, furava um buraco no chão, bola de cimento, botava um pino. A Geofoto mandou fazer isso. E eu trabalhei, inclusive, com esse... Eu vou citar o nome do topógrafo que fez esse trabalho, essa demarcação, quilômetro por quilômetro. Até 1/3 dessas folhas foram cravadas no chão. Para que essas folhas? Vejam bem, quem entende de um pouco de cartografia, de desenho, pode ver o seguinte. Existia esta malha de P's. Não sei se dá para notar aqui dentro. Perfeitamente. P26, P25, P27, P20... Tem coordenadas delas todas. Este vértice, veja bem aqui, V8, próximo ao cruzeiro, está vendo? É pertinho do cruzeiro aqui, ó. A escala é muito grande, então ela ficou bem pequenininha. O cruzeiro está aqui e o vértice 8 está aqui. Tínhamos um outro vértice, o IBGE, um outro vértice, o vértice 250 da Geofoto, era junto com o vértice 1A do jogo do IBGE. Esses vértices, vejam, todos esses triangulinhos que estão aqui, não é sinal de maçonaria, não. São marcos do triângulo, marcos de implantação geodésicas, da triangulação de topográfica e geodésica. Primeira e segunda ordem do IBGE, primeira ordem, segunda ordem da Geofoto. Então, marcos, vejam bem, todos os pontos, assim como o próprio Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, foi demarcado entre os dois vértices, os dois P's, 108 e 107, que está hoje, deve estar dentro do lago, na beiradinha do lago lá. E o P9, P109, também foi demarcado. E como eram enviados os cálculos para a locação das ruas, avenidas, quadras e demais elementos do plano piloto de Brasília? E como enviar tudo com a rapidez que a obra exigia? Além do envio de informações por via aérea, a saída foi contar com mensagens enviadas por ondas de rádio, segundo Augusto Guimarães. Nós tínhamos uma comunicação pelo rádio, cheio de estática, uma coisa horrorosa, acho que era um VHF, sei lá que raios de rádio era aquele. Tinha esse rádio e nós dávamos as coordenadas. Então a gente fixava os parâmetros da avenida. E assim nós fizemos, a obra nunca parou. Existia uma posição correta para a colocação do plano piloto, exigindo exatidão nas longitudes e latitudes. O Lago Paranoá iria encher até 1.000 metros acima do nível do mar. Se houvesse algum erro de cálculo, parte do traçado urbano poderia ficar dentro d'água. Não se dispunha de computadores ou equipamentos tecnológicos. Todos os cálculos eram feitos em máquinas calculadoras manuais. A divisão de urbanismo tinha apenas uma máquina Facit. Na memória de Augusto Guimarães ficou o seguinte registro. E nós não tínhamos computador, não. Tínhamos uma velha máquina Facit, manual. Quando passava era um barulho e tinha fila para calcular, porque todos nós estávamos trabalhando. Só tinha uma máquina para calcular e toda ela foi calculada. O que interessa a locação seriam as pistas.
Portanto, nós passamos com... O Ronaldo passou com 3 turmas, a dele no centro, uma no lateral e a outra fazendo a demarcação dos 600 metros de largura, 300 metros para cada lado. São 5.900.000 metros quadrados a esplanada do Ministério, de aterro. Corte, lá na rodoviária, desceu 25 metros de profundidade e aquela terra toda que saiu dali, né, até para cá, onde foi quase 4%, 2%, 4% de desnível, para a água correr também, né? Então, até chegar naquela descidona lá do Congresso, aquele aterro assim. A gente vem aí... Ali é a saia do aterro. Que tem um cribiol, já dissemos sobre isso, ao lado do Palácio do Planalto, segurando o aterro também, para que o Palácio ficasse ali. E do outro lado não precisou, porque ele foi disseminado, foi explanado, foi espalhado por ali. A cidade não foi construída aleatoriamente. Ela teve uma base geodésica, geográfica, cujas coordenadas, infelizmente, são pouco conhecidas. Porque não há razão para o povo normalmente conhecer essas coisas, mas é bom saber. Nos mapas nós temos aqueles quadradinhos. Por quê? Ali estão as coordenadas, os meridianos e os paralelos. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, havia plantado um marco que serviria de referência para que a nova capital fosse estabelecida conforme a latitude e longitude previstas no projeto. Este marco geográfico, ilustre e desconhecido no processo de locação da cidade, fica a aproximadamente 38 metros da cruz fincada na Praça do Cruzeiro, no eixo monumental. A partir deste marco, foi possível calcular as coordenadas da cidade dentro da malha de marcos existentes em todo o território nacional. A bússola ela é um elemento rudimentar, mas ela auxilia muito na determinação exata e aproximada. Esta aqui é das mais utilizadas, porque essa é a bússola de geólogo. Esta aqui ela tem um clisímetro e mede inclinações e mede também as direções, certo? Dos alinhamentos, dos cálculos que nós fazemos de determinados pontos para outros pontos. Isso muito elementarmente, não era técnico, não era absolutamente técnico, mas dava para orientar para os erros grosseiros, para determinar que 1 mais 2 são 3, não, tem 3, milímetros. Então as bússolas eram para nós, com muito cuidado, muito carinho, elas têm até níveis aqui para poder nivelar. Eram tratadas por nós com todo carinho, porque elas eram um dos nossos antigos parte do nosso GPS. Esse era o aparelho de exatidão topográfica. Ele se chama teodolito. Ele tem uns transferidores angulares aqui dentro e verticalmente aqui, para nos dar o ângulo vertical e o ângulo horizontal, correto? Então ele nos dá 3 dimensões, entendido? E com precisão de segundos. Amanhã alguém vai ver como é que foi feito isso, como é que eles calculavam isso. Aqui está uma folha de planilha que nós utilizávamos, não tinha GPS, não tinha máquina eletrônica, era tudo feito à mão, com máquinas ling, que ainda deve ter por aí, né? Eu tenho uma guardada em casa. Aquela Facitezinha. Facite. Antes da Facite tinha uma outra, uma máquina Original Odner, que era sueca. Era aquela de grampinha assim, puxava e registrava. Aqui na Nova Cap deve ter uma guardada. Então nós chamávamos, tomamos o nome nela de Dona Lia, que era a funcionária mais antiga da época, em 58. A Dona Lia era uma funcionária muito prestigiosa, muito interessante. Era funcionária da Nova Cap, Dona Lia. Talvez alguém a conheça, os mais antigos deviam ter conhecido. Essa Dona Lia era a máquina, ela revertia as cópias, senos e cossenos. Ela dava a coordenada de Y e X. Das ordenadas de X. Então, todas essas coordenadas aqui, licença um pouquinho aqui, essas coordenadas estão nesses marcos todos que estão aí. Contudo, mesmo diante da enormidade de cálculos que justificavam as decisões tomadas pelos topógrafos que saíam em campo, vozes se levantaram fazendo objeções ao grande volume de movimento de terras. A construção da esplanada dos ministérios e da rodoviária central, na interseção dos eixos rodoviário e monumental, exigiu muito movimento de terra. A primeira coisa que eu tive que fazer foi quebrar o mito de que Brasília era um plano. A falta de referência levava-se a dizer que Brasília era uma mesa de bilhar, que aquilo era plano. Os movimentos de terra foram calculados no Rio de Janeiro a partir de plantas altimétricas. A obra recebia as folhas,
com todas as curvas de níveis desenhadas. Havia lugares difíceis de se determinar, como a Praça dos Três Poderes, porque era um declínio muito grande. Olhando da esplanada dos ministérios, a Praça dos Três Poderes, daquele ângulo lá no fim, à esquerda tem um paredão de 10 metros, se não me falha a memória, e no outro lado sai apenas 1 metro. Sai apenas 1 metro porque eu mandei cortar o terreno em volta para fazer, o que causou uma espécie muito grande. Tudo isso era desenhado curva de nível com curva de nível. Plantas altimétricas são plantas com marcação de nível ou altitude de um terreno ou do relevo de uma dada região. São, portanto, números que representam a altitude acima do nível do mar. A divisão de geodésia e triangulação do IBGE implantou os marcos para a iniciação dos trabalhos topográficos de Brasília. Esta malha amarrou-se no vértice V8, vértice sul do IBGE, chamado vértice sul, vértice número 8 do IBGE. Este vértice estava a 38 metros a sudoeste de um antigo cruzeiro de madeira que existia já onde é hoje o cruzeiro. Eu não sei por quem. Quem pôs aquele cruzeiro lá? Existia lá um cruzeirinho de madeira, que foi substituído depois por um cruzeiro bonito, né? De madeira bem talhada, e esse é hoje lá o local do cruzeiro. Mais ou menos naquela região, mais ou menos alguns metros, certo? Este marco V8 estava a 38 metros do cruzeiro. Os cálculos eram todos conferidos e aperfeiçoados com a leitura dos astros. Os céus do Planalto Central eram rigorosamente acompanhados e seus movimentos calculados para que as coordenadas do projeto fossem colocadas no exato lugar pretendido. A cidade tinha um lugar geográfico e os cálculos dos engenheiros e topógrafos garantiam sua ideal configuração espacial. O que o GPS faz hoje, nós fazíamos utilizando as constelações que se apresentavam no céu de Brasília, que era a constelação de Carinae, constelação de Cruxis, que é o Cruzeiro do Sul, constelação do Triângulo Australis, também que se apresentava, e outras constelações que nós utilizávamos de acordo com os relatórios. Então nós fazíamos os pontos, determinávamos os pontos aqui na Terra, no planeta, pontos geográficos, geográficos com as coordenadas geográficas, astronômicas. Daí, nosso trabalho conjunto, IBGE e Astronomia Geodésica. Dr. Dalmi, que era o diretor, ele nos ajudou muito, trouxe para cá. Então, a colocação dos marcos primeiros. Primeiro, os marcos da triangulação nacional. Sobre esses marcos, nós partimos para... A geofoto partiu com uma malha de 140 e alguns marcos, 42 ou 46 marcos, a cada quilômetro, malha quadrada, retangular. Mais ou menos plano retangular, porque era topográfica. Ela era determinada no campo. Mas cada coordenada desses pontos é absolutamente precisa, porque foram amarradas nas coordenadas geodésicas do IBGE e conferidas com a astronomia geodésica. As equações são complementadas com desenhos revelando que a ideia de uma cidade modernista, nascida da criatividade e experiência do arquiteto e urbanista Lúcio Costa, exigiu, para além da simplicidade do seu traçado urbano, o esforço e a competência de calculistas, inclusive estrangeiros, a serviço da nação brasileira. Tem uma parte técnica, não interessa muito, mas é uma parte... Eu fui professor de geografia, né, de desenho e tudo mais, então eu fazia essa mania de professor. São as equações, problema dos 3 pontos, que nós estabelecíamos, fazíamos trabalho topográfico em Brasília, problemas de interseções. Esse problema foi contestado por um engenheiro russo que trabalhava conosco, chamado Vsevolod Tarapanov. Não pode potenô. Falei, pode, doutor, vamos fazê-lo. Fiz ele ver que poderia fazer. Engenheiro civil russo. Tinha outro, Leonid Ostrorog, que trabalhava conosco, era calculista, engenheiro civil. E ele falava assim, muito pitorescamente agora, ele dizia, meu caro Getro, me chamava de Getro, eu sou filho de manchuriano. Ser russo,
nascido na Manchúria, russo. É só estudado no Bélgica. Palavras dele. Estou transmitindo palavras dele. É formado em engenharia civil e astronomia. E vim para a Argentina, corrido. Vim para o Brasil, sou apátrida. Leônidas Ostrorog. Foi engenheiro da Nova Carta. Engenheiro civil da Nova Carta. Leônide Ostrorog. Não, Leônide Ostrorog. Ostrorog. Tenho dado, tenho registro nele no blog. No blog. Leônide Ostrorog. O outro era Tarapanov. Tarapanov foi um ele mancava de uma perna, que ele foi baleado na época da Revolução Russa, lá em 1900 e não sei quanto lá. Ele era velhão já. Ele fugiu da Rússia. No acervo do Arquivo Público do Distrito Federal, todos esses documentos podem ser consultados. Um deles, doado pelo engenheiro calculista Getro Belo Torres, é a Memória de Cálculos da Urbanização de Brasília. Ele contém, de forma detalhada, a profunda utilização da matemática, com suas diversas equações e problemas matemáticos.